Bem, pessoal, fadiga, perda de memória, ansiedade, queda de cabelo, né? Todos foram sintomas bastante relatados num trabalho bem interessante que saiu da Fiocruz, relatando quais têm sido os sintomas de pessoas que tiveram Covid, se recuperaram e ainda estão se queixando. Pra vocês terem ideia, eles fizeram um trabalho pegando pessoas que fizeram teste de PCR e vieram positiva, né? E isso é feito através de amostra, né? Então não escolhe uma população específica, escolhe de forma aleatória. Liga para as pessoas, combina, né? Faz todo um questionário, um formulário bem feito para ver quais são os sintomas das pessoas. Obviamente, toda vez que a gente faz trabalhos com isso, né, que relembra quais são os sintomas, tudo isso, tem uma série de análises que podem e precisam ser feitas, né? No caso do Brasil, esse trabalho caiu realmente bem adequado, porque a gente já tem muito trabalho de fora do Brasil. O Brasil não é um dos países líderes em pesquisas globais, né? É óbvio que também não é um país que publica pouco, publica de forma razoável, mas pro tamanho do Brasil poderia ter muito mais, né? Então a gente tem muito mais trabalho americano, europeu, né? E desses sintomas que os brasileiros que foram ligados, mais de 1.200 pessoas que foram ligadas, 60% relataram sintomas mesmo meses após ter Covid. Isso a gente chama do Covid longo, né? A pessoa passa muitos meses e você questiona ela ainda está com sintoma relacionado ao Covid, né? Desses sintomas, me chamou a atenção a perda de cabelo, porque nos outros trabalhos sempre é falado, né, de cefaleia, tontura. No Brasil não, chamou a atenção foi perda de memória, que é parecido com o resto do mundo mesmo, a fadiga, né, que também é uma queixa muito comum, também bem comum nos outros trabalhos, né? A ansiedade, que também lidera no resto do trabalho, e perda de cabelo, que eu via muito trabalho relatando, né? Mas não com um sintoma tão forte da Covid longa e um dos que mais os pacientes se queixaram, né? Então, dentro desse contexto, a gente sabe que o quê, né? Quando a gente olha no cenário global e vai refletir no Brasil, muitas pessoas tiveram Covid e não estão retornando ao trabalho. A Covid tem sido uma das principais causas, a Covid longa, né, de afastamento por longo período do trabalho. Isso no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, né? E no Brasil não deve ser diferente disso, né? Óbvio que a gente não tem números tão claros do Brasil, o impacto na previdência, o impacto, né, do afastamento, o impacto nas empresas da Covid, mas a gente sabe que vai ser forte. Imagine se numa amostragem, né, dessa brasileira, feita por uma instituição das maiores que mais publicou sobre isso, um trabalho muito bem desenhado, ele relata 60% de pessoas que tiveram Covid, né, pelo PCR positivo, então não é que foi forma grave, nada disso, né? Essas pessoas, elas estão com sintoma ainda hoje. Então, a ansiedade, por exemplo, né, está sendo recorde no mundo, transtorno de ansiedade e depressão. Nesse caso, o trabalho brasileiro foi relatado ansiedade, né? A perda de memória também é uma das queixas mais comuns. Isso no dia a dia de qualquer médico, qualquer médico. Tem um paciente que descobre um tumor, descobre qualquer coisa, ele fala: ah, Júlio, eu acabei descobrindo essa lesão, esse meningioma, esse cisto, o que quer que seja, porque eu tive Covid e minha memória estava ruim. E aí acabou que o neuroclínico pediu a ressonância, encontrou essa lesão e te encaminhou. Então, assim, é uma realidade. Nunca vi tantas vezes no consultório o paciente reclamar de perda de memória, e normalmente ele já fala, é porque eu tive Covid. Então, assim, essa perda de memória, na minha opinião, é o que mais tem limitado os pacientes. Muitos pacientes falando que o desempenho no trabalho piorou. Muitos voltam para o trabalho, precisam trabalhar e vão voltando, mas falam: eu estou diferente, eu estou com dificuldade, né? Eu tenho colegas, né, inclusive médicos, que falam isso, né? Poxa, depois que eu tive Covid, tá diferente de minha memória, né? Eu consigo trabalhar tudo direitinho, mas não tá igual que era antes. Então, essa para mim, junto com a ansiedade, é a queixa mais limitante, né? Perda de cabelo, acho que isso chamou muita atenção, porque a brasileira é muito vaidosa e tem essa questão do cabelo, então foi uma queixa também bem relatada aqui no Brasil, isso é um pouquinho diferente do resto do mundo. E o cansaço e a fadiga, que é muito dentro do cenário global também, muita gente queixando, né? E às vezes usa sinônimo, né? Cansaço, fadiga, então são sintomas que realmente têm sido recorrentes, têm prejudicado muita gente, né? Vamos ver o que vai sair do trabalho daqui para frente sobre esse tema. Já tem trabalhos interessantes mostrando que o fato do paciente ter tomado a vacina, ter tomado a dose de reforço, reduz esses sintomas de Covid longa. Então esse também é um cenário bem interessante. Então seria interessante todo mundo estar vacinado para evitar também esses sintomas, né? E evitar uma recuperação mais prolongada de Covid. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário.